Os Eternos, sua mensagem subliminar e seu sentido profético. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Se você é desafiado, se você é edificado, vai compartilhando aí, deixando o seu comentário, ativa o sino aí, se inscreva, compartilhe com o grupo, porque essa aventura é extremamente desafiadora, não é? Porque tem muita referência da Nova Ordem Mundial, muita referência bíblica nessa grande franquia dos Eternos, não é? Começa com a datação, 7.000 anos, né? Eles tiveram que deixar um pouco de lado a ciência louca, que acha que a gente é gado, que diz que são 65 milhões de anos, a idade da Terra e toda essa coisa, e eles vão beber na fonte bíblica, a datação bíblica de 7.000 anos. O Deus dos Eternos chama-se Arishem, quando o Deus hebraico, o Eterno, significa Hashem. Muito interessante, a mesma etimologia, a origem hebraica, não é? Vamos ao politicamente correto dos Eternos, né? Como sempre, essas grandes franquias, como Liga da Justiça, Vingadores, sempre eles vão querer celebrar de maneira cínica todas as raças. É assim, dá vontade até de vomitar, porque sempre vai ter um indiano, um afrodescendente, um japa com o olhinho puxado, mas o herói é sempre americano. Esse politicamente correto é detestável, é fake demais. Outro politicamente correto que aparece no filme Eternos é que é a família gay, não é? A família gay tem um árabe e um negro, o único Eterno que é negro, ele é gay, tem um beijo gay. Eu acho até uma falta de respeito com nossos irmãos pretos. Por isso que eu admiro muito Morgan Freeman, que é um ator incrível, mas não entra nesse mimimi e nem nesse tipo de vitimismo, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Então, outro politicamente correto é a terra bola, né? Eles estão tremendo de medo porque a veracidade bíblica da terra plana, a terra estática, a terra um domo, como diz a palavra, a bobodada está ganhando espaço e eles vão tentando afirmar mais e mais na indústria hollywoodiana a terra bola, porque isso é uma teoria da nova ordem mundial antiga, da maçonaria e ocultismo antigo, e Jesus já denunciava em João 8,44, dizendo o seguinte, que o diabo é o pai da mentira, dentre outras mentiras, como o homem ter ido à lua, enfim, não é? Quando o menino quer negar um erro, ele começa a afirmar, não foi eu não, papai, não foi eu não, mamãe, e aí ele está denunciando o erro dele, não é? É a terra bola aparecendo várias vezes para se autoafirmar nos filmes, nas grandes franquias, não é? Então nós temos também aí a questão da declaração que a Babilônia é a maior cidade da terra. A Babilônia é a maior cidade da terra. Jesus disse para os apóstolos na inauguração da igreja, ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder, falando em relação a Jerusalém. Não tem nada a ver que Babilônia é a maior cidade da terra, isso aqui é uma heresia. Diante de Deus só existem duas cidades no sentido espiritual, Jerusalém, cidade de Deus, cidade da paz, Babilônia, cidade de confusão. Você tem que decidir em que cidade no mundo espiritual você vai estar. Se você está em Babilônia, você está no primeiro Adão, alma vivente. Se você está em Jerusalém, você está no último Adão, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Espírito vivificante. Então, não entre nessa mentira de que a Babilônia é a maior cidade da terra, não é? Também o primeiro ataque em Londres, isso é um clichê, aparece em vários filmes, não é? Porque Londres, Irlanda, Escócia e País de Gales é um quarteto do Reino Unido mais barreado da Europa. Muitos países são comprometidos com a treva na Europa, mas esse quarteto aí é terrível. Um dia eu faço um vídeo sobre isso. A cultura indiana também é muito presente nos Eternos, casamento indiano, processo de enterro de cremação indiano, a deusa Shiva aparecendo, não é? Porque a Inglaterra está por trás, e a Inglaterra colonizou a Índia por muitos anos, não é? Então aí você vai ver aí por que é aclamado como a maior banda do mundo, é uma banda inglesa, os Beatles, não é? Porque eles adotaram como líder espiritual um guru indiano, não um padre ou um pastor como todas as bandas faziam anteriormente, não é? Ou até mesmo um feiticeiro. Eles adotaram um guru para trazer toda a demonologia, né? O panteão indiano, não é? A linguagem da nova ordem mundial que eu tenho falado aqui em vários filmes, né? Pirâmides, obeliscos, Shiva, sarcófago, não é? Hieroglifo, né? A citação de Charles Darwin, né? Evolucionismo, o efeito Fibonacci,
e sempre os símbolos babilônicos em evidência, esfinges e grifos, não é? A dualidade presente também. Vou citar aqui os textos bíblicos, literalmente, que eles citam, e os implícitos, né? Então, literalmente, ele começa dizendo, no princípio, é o Bereshit, é o começo, é o Gênesis em hebraico. Começa dessa maneira que eles querem fazer referência ao princípio, porque os eternos são como se fossem os anjos, que são anjos caídos, anjos que se rebelam, né? Então, eles dizem, no princípio, eles citam a palavra de Jesus Cristo, a verdade vos libertará, mas não falado, porque uma das eternas ela é muda, então só pode falar a verdade de Jesus Cristo, ó, de maneira bem subliminar, ali de maneira em libras. Olha aí que denúncia. Também é citada a palavra de Deus, as palavras do apóstolo Paulo, o morrer para mim é lucro, mas é em latim, não é? De uma maneira bem discreta, não é? E não tenha medo, que é uma expressão comum dos anjos de Deus. Na Bíblia não temos, então os eternos lidam assim com as nações, com as pessoas que eles salvam. Não tenha medo, não é? Bem referente, bem clichê essa expressão dos anjos, é uma expressão angelical. E as passagens bíblicas implícitas que eles estão criticando, eles criticam, citam a Arca de Noé como um projeto falido, que falhou, que não deu certo, criticando. Eles distorcem a ideia do domo, que é abobodado, e colocam uma pirâmide achatada, diz que é o domo, né? As pessoas se exclamam e dizem o domo olhando para uma pirâmide, é uma inversão de valores, é uma dualidade, não é? E ele fala do reencontro para o julgamento, não é? Também mostra a dualidade da sexualidade da criança. A criança que é uma eterna, ela vem com roupas de homem e ela tem crises sobre sexualidade, não é? Como se tivesse também ali uma pedofilia implícita. Enfim, existe também as frases de efeito. Olha que frase de efeito. A ignorância é uma bênção. O que é que você acha? O que é que lhe parece essa expressão diante da palavra? Quando a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, meu povo perece por ignorância. E aqui o filme vai dizer, a ignorância é uma benção. Outra frase, Londres, lá ela está feliz. Olha que coisa linda. Não é suspeito? Londres, lá ela está feliz, não é? Onde tudo de maligno acontece, então lá ela está feliz, não é? Semelhança de roteiros, não é? De filmes, Hancock, Hellboy, que mostra muito Londres, Inglaterra, Ataque em Londres, toda a série Harry Potter, a saga Harry Potter é londrina, é inglesa, acontece lá, Watchman, 007, Deuses do Egito, referência a Rei Arthur, não é? E também referência ao Kraken dos Titãs, que está em paralelo com Tiamat ou Tiamut. Outra referência de filmes ou de desenhos, Alfred do Batman, Superman, Peter Pan, Star Wars, quer dizer, no final tudo é um caldeirão só, porque Superman e Batman é da DC. O que quer a Marvel citando? É porque tudo é um caldeirão só, gente, não é? Peter Pan da Disney, porque hoje tudo da Marvel é Disney, e Star Wars também. Então tem aí toda uma manobra de várias ordens ocultistas, não é? Além das frases de efeito, não é? Tem a referência à Amazônia, uma referência ridícula, mostrando como um animal da Amazônia, a lhama, e o povo falando em castelhano. Prova que eles querem internacionalizar a Amazônia, mas não conhecem o nosso estado, nem a Amazônia, né? Que lhama nunca foi um animal endêmico do Brasil, não é? Referência a Houdini, que era um ilusionista que mexia com as trevas, aos titãs, que titã é a palavra Satã, que eu já falei aqui, não é? E Saturno também, a mesma palavra para Satanás. E o valete de copas, que é a dualidade do sexo, não é? Apareceu num vídeo que eu fiz aqui sobre Luca, a animação, o desenho Luca, que aparece o valete de copa quando ele começa a se apaixonar por um outro menino. Gilgamesh e Eridu eu não vou citar aqui porque eu já fiz um vídeo especial sobre Nimrod e eu cito Gilgamesh, ele é um dos eternos, né? Para finalizar, as citações suspeitas, né? Angelina Jolie, como âncora do filme, ela é a deusa Atena. O ator que faz Jon Snow de Game of Thrones também. Então, para dar aquela segurada no filme, né? Com o carisma desses atores, não é? Então, mostra o jardim suspenso da Babilônia, o Egito e outras nações. Não faz referência nenhuma a Israel nem a Jerusalém como uma nação antiga. É muita referência sumeriana,
né? Citação ao vampiro e a estaca no seu coração. Por que citar vampiro no filme dos Eternos, gente? Porque os vampiros na Bíblia remontam até o tempo de Amalequitas e de Caim também. Gigantes, o tempo todo citado, inclusive o deus dele, o Arishem, é um tipo de um gigante, né? É citado uma bebida muito interessante nesse mundo de distopia, que é o hidromel. É citado Odin e Thor, Tiamat, que é um demônio como se fosse fêmea do Leviatã, que Jó cita na Bíblia, né? E na hora que fala de Tiamat vem depopulação e destruição em massa, e o Thanos também do Vingadores. Então, depopulação não é teoria de conspiração. Tudo que nós estamos vivendo hoje tem a ver com depopulação. As pedras da Geórgia, um dos mandamentos é esse: manter com 500 milhões de habitantes a Terra, passando isso, ó, matar as pessoas de toda maneira aí que você possa imaginar. O heliocentrismo, né, afirmando que a Terra está centralizada, né, depende de circular ao redor do Sol. Isso é mentira. O Sol é simplesmente um garçom de Deus para nos servir, para servir aqui a Terra, não é? Então o erro de Deus, não é? O Arishem, que é o Deus dele, reconhece que errou. Olha aí, os deviantes, os eternos e os celestiais, em paralelo com Gênesis 6, aí você tem que estudar um pouco sobre Giborins e Nefilins, né? Guerreiro das sombras é citado, são expressões e imagens muito suspeitas, não é? Dentro de um sarcófago, demônios que se libertam com o degelo do Alasca, não é? Isso é outro tabu, né? Porque nós temos que entender que muitas coisas belas que Deus criou, ao mesmo tempo que ele criou para nos deleitar, são ferrolhos para demônios. O mar, por exemplo, é um ferrolho para demônio. Até a comunidade científica reconhece que há mais mistério no mar do que em todo o oceano, ou melhor, em todo o universo, não é, o espaço sideral. Por quê? Porque a comunidade científica não quer que ninguém mergulhe muito fundo para descobrir os ferrolhos de Deus nas zonas abissais do mar. A mesma coisa que no processo de degelo do Alasca, da Antártida, existem, né, demônios confinados ali que Deus guardou, né, para os últimos tempos, como diz no livro de Judas, aquele livrinho pequeno perto de Apocalipse. E demônios e anjos como ferramentas de Deus, igual, em mesmo parâmetro no filme. Terremotos, vulcões e maremotos desencadeando um tempo apocalíptico. E as geleiras também como ferrolhos e a tábua de esmeralda. Eu vou ficando por aqui na nossa análise para não demorar muito. Espero que você tenha sido edificado. Fique esperto, porque como eu sempre digo aqui no canal, aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Shalom.